Olá pessoal, aqui é a professora Aline, nós estamos dando continuidade às nossas aulas e essa aula de hoje é do módulo 5, matéria nova, mas que não é uma matéria muito difícil. Essa matéria ela vem falando sobre propriedades físicas da matéria e para a gente poder falar sobre propriedades físicas da matéria, nós estaremos falando também, além das físicas, também das químicas. Essas propriedades físicas, elas são aquelas que podem ser medidas, investigadas e não alteram os materiais. As propriedades químicas, eu pego uma propriedade e alguma delas destrói ou modifica ou faz um ensaio químico e altera a composição dessa matéria, tá? Quando se fala em propriedades físicas da matéria, nós precisamos estar falando a respeito das mudanças de estado físico. Então, assim, quando eu pego do sólido para o líquido, eu tenho a fusão do líquido para o gasoso, vaporização do gasoso para o líquido, pode ser chamado de liquefação ou de condensação, do líquido para o sólido é chamado de solidificação. E indo direto do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. Quando eu falo para que ocorra uma mudança de estado físico, ela precisa ganhar calor, eu estou fazendo com que aconteça uma reação endotérmica. Ela está precisando de calor para que ela aconteça. Quando ela está perdendo calor para o meio ou doando para outra substância, é chamada de exotérmica. Nós podemos dizer que uma das formas que alteram a composição ou fazem com que ocorra a mudança de estado físico da matéria é a temperatura, seria o principal fator que vai alterar. Quando a gente fala, por exemplo, assim, do processo de vaporização e ebulição, os dois fazem parte do processo como um todo, só que assim, são os dois que acontecem, por exemplo, a água passa do estado líquido para o gasoso, só que um é mais rápido e o outro é mais lento. O mais rápido é a ebulição. Essa ebulição, normalmente acontece quando eu tenho um aumento muito grande de temperatura, eu tenho a formação das bolhas, e essa formação das bolhas faz com que ela atinja uma temperatura, no caso da água de 100 graus Celsius, e ela entre em fervura. No caso da evaporação, a evaporação ela também é a mudança do estado líquido para o vapor, só que ela é mais lenta. Ela vai evaporando de acordo com o calor do sol, por exemplo, que é uma roupa secando ao varal ou coisa assim, tá? Quando nós falamos, por exemplo, do processo de vaporização, nós temos o seguinte: do estado líquido para o gasoso, a evaporação ela é lenta e espontânea, pode ser secagem de roupa, água do mar e perfume. Ela vai acontecendo de maneira lenta e ela vai evaporando aos poucos. No caso da ebulição, a ebulição ela acontece de uma maneira muito rápida. Eu aumento muito rapidamente a temperatura, eu faço com que ela tenha formação de bolhas, e essa formação de bolhas vai aquecer essa água e vai dar a fervura, a liberação dessas bolhas. E nós temos ainda o processo de calefação, que é mais rápido ainda do que a ebulição. Por exemplo, eu pego água quente e coloco a água, por exemplo, coloco numa panela quente. Quando eu jogo ela dentro dessa panela quente, ela evapora quase que instantaneamente, tá? São 3 processos relacionados com o processo de evaporação, ok? Quando nós falamos dessa temperatura de fusão e temperatura de ebulição, essa temperatura de fusão e de ebulição, ela acontece da seguinte maneira: a substância sólida se funde a uma determinada temperatura. O gelo, ele vai se solidificar, ele vai se fundir a uma temperatura de 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição, ela vai vaporizar, vai se transformar em vapor em uma determinada temperatura. Então eu posso dizer para você assim, que a água,
ela entra em temperatura de ebulição em 100 graus Celsius, ok? Quando nós falamos de outra propriedade física da matéria, ela recebe a denominação de densidade. Essa densidade, ela é a relação entre massa e volume. Ela vai depender, em primeiro lugar, do material que é considerado, se ocorrem mudanças de estado físico segundo essa densidade, e a relação, por exemplo, eu vou pegar sempre o que é menos denso, menos pesado, vamos usar esse termo, em relação à água. Então, por exemplo, água e óleo não se misturam, porque o óleo é menos denso do que a água. Água com sal e água sem sal. Água sem sal, o ovo vai descer porque ele é mais denso, só que o sal dentro da água vai fazer com que ele boie. Então a densidade ela vai interferir. O iceberg também. O iceberg ele é feito de água doce e rodeado de água salgada, por isso que ele boia, só fica a ponta dele pro lado de fora, ok? Quando nós falamos de valores de temperatura de ebulição, nós podemos dizer assim: quanto menor a coluna de ar, menor a pressão atmosférica atuando sobre as pessoas. Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão atmosférica atuando sobre as pessoas, tá? Então, a pressão atmosférica varia sensivelmente de acordo com a altitude. Se eu estou numa cidade mais alta, se eu estou numa cidade mais ao nível do mar, ela vai estar interferindo, ok? Bom, a Pro, ela separou alguns links em que vocês podem estar acessando para que vocês possam estar montando, resolvendo as atividades. Vocês vão estar recebendo também alguns exercícios, inclusive da apostila, tá? Para vocês estarem respondendo. Lá tem um experimento bem facinho para vocês estarem fazendo sobre densidade, mas a Pro também vai estar fazendo, eu vou mandar um vídeo, tá? E vocês terão também algumas atividades complementares que vocês vão receber até o final dessa semana. Então serão 2 listagens de atividade, o vídeo e possivelmente o vídeo também falando sobre o experimento de densidade. Pessoal, vamos pegar firme, vamos fazer junto e vamos firme nessa quarentena. Não vamos sair de casa, vamos se cuidar, que a professora está morrendo de saudade de vocês, ok? Um beijão!